Oi, gente, boa tarde para cada um de vocês. Que bom que nós estamos mais uma vez juntos em mais uma programação com o programa A Voz da Profecia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse programa que é idealizado por Deus, claro, porque traz palavra de ânimo, de esperança, de fé, de coragem, ensinamento também, tudo isso para a sua vida, para que você seja melhorado, para que você seja transformado, para que você seja mudado e, acima de tudo, também para que você seja abençoado e abençoada. Nós estamos começando a partir de agora esse programa que vai trazer informação para você em mais um capítulo da Bíblia. Hoje nós vamos estudar 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 13 versos que vai falar muito ao nosso coração. Então, convido você a abrir sua Bíblia, deixar ela aberta aí de frente para você, abrir seu coração, a sua mente para ouvir Deus falando com você. Desejo a vocês a paz, a graça e a comunhão do Espírito Santo para a sua vida e a da sua família. É o que eu desejo para você também, Evandro. Boa tarde. Boa tarde, Leila. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. A paz do Senhor, meus irmãos. Agradeço a Deus por estarmos juntos aqui para estudar a palavra de Cristo. Quero agradecer a você que está na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu sítio, e de qualquer dispositivo que você esteja nos ouvindo, que Deus abençoe você e a sua família. Quero mandar um alô especial para a irmã Alice. Ela é adventista aqui da cidade. É uma irmã muito abençoada. Deus abençoe a irmã Alice, você e sua família. A Alexandra Silva, que comentou lá no canal do YouTube. E a Francisca Castro. Que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado por estar juntos conosco, compartilhando, comentando lá no YouTube. Se você pode fazer o mesmo também, vai lá no YouTube, né? No celular, no computador, na televisão. Digita Novo Tempo Santa Cruz. E lá terá todos os programas anteriores em formato de áudio para você ouvir, né? E na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos, o endereço eletrônico para você pedir um estudo bíblico gratuitamente, certo? E você pode comentar, como a Alessandra fez, a Francisca, né? Deixar o seu joinha, porque estamos aqui abertos para compartilhar a palavra de Cristo. Então, muito obrigado a todas e eu quero agradecer também a você que está nos acompanhando ao vivo também. Que Deus abençoe ricamente. Amém. Então, dado o recado, a outra coisa, gente, não esquece, fala conosco. Como tem o nosso contato, faz, além do seu comentário, pede sua música. Você gostaria de ouvir aquela música que toca o seu coração? Fala conosco que a gente toca aqui. Você quer um determinado assunto para a gente estudar? Fala com a gente. Ou você quer simplesmente mandar aquele abraço, aquele alô. Enfim, você é parte ativa desse programa. Então, fale conosco que nós estamos aqui dispostos a te ouvir. Falando em ouvir, a gente não pode deixar de lado de ouvir aquela música especial que toca o coração. E o assunto de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre Paulo, a sua oração pelos Tessalonicenses, o carinho que ele tem pelos irmãos e aquilo que ele tanto almejava, né, na vida dos irmãos, que era a união, a comunhão. E essa música fala sobre isso também, que nós somos amigos e irmãos. Nós devemos estar entre família, tendo esse laço de amizade, assim como Paulo desejava com o pessoal de Tessalônica e a nós para hoje também, no tempo de hoje. O Reavivados por Sua Palavra também é aquele resumo pelo qual nós vamos adentrar a Palavra de Deus. Então, gente, não sai daí, fica por aí, aprecia a música, que a gente volta já já para nós estudarmos mais esse capítulo da Bíblia. Voltamos já. Mas o preço deste mundo
sorrindo com você. Se você sorrir contigo, eu vou sorrir também. Não importa o que sentir, ao seu lado eu estarei. Como é bom viver entre amigos e irmãos, entre amigos e irmãos. Temos um só Pai, entre amigos e irmãos. Uma oração, não importa o passado, estaremos todos juntos, para sempre entre amigos e irmãos. Línguas, tribos e nações, somos todos filhos de um Pai. Se nós nos prepararmos, com Jesus nós viveremos. A fé e a união, vamos celebrar o amor e a vida eterna com Deus. Entre amigos e irmãos, temos um só Pai. Uma oração, não importa o passado, estaremos todos juntos, para sempre entre amigos e irmãos. Não importa o passado, estaremos todos juntos, para sempre entre amigos e irmãos. Esta é a voz da profecia. Qual deve ser a maior característica de uma igreja cristã? A resposta é tão simples que muitas vezes esquecemos. A principal tônica dos discursos de Cristo era a importância do amor. Ele amou e ensinou a amar, então pediu que os seus seguidores amassem aos outros, assim como foram amados. Então, uma igreja cristã deveria ser reconhecida não pelos seus templos suntuosos ou pelos seus discursos eloquentes, mas pelos relacionamentos marcados pelo amor genuíno. Essa foi a mensagem de Paulo em sua primeira carta aos irmãos da igreja cristã que ficava em Tessalônica. No capítulo 3, a partir do verso 11, lemos: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. O pedido de Paulo é que dentro da igreja cristã, o amor de uns para com os outros aumentasse cada vez mais com o passar do tempo. Embora esse conselho já tenha quase 2000 anos, ele ainda revela a grande necessidade da igreja cristã em nossos dias. Pessoas que se amem de verdade. Não apenas de palavras, mas com atitudes sinceras. Do que adianta uma igreja com um prédio bonito, mas repleto de pessoas magoadas umas com as outras? Uma bela canção cantada pelo Padre Zezinho intitulada Amar como Jesus Amou
nos lembra que o amor é uma grande chave para que alguém seja feliz e faça outros felizes. A letra declara: um dia, uma criança me parou, olhou-me nos olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Já estamos de volta. Tá vendo aí, gente? Foi rapidinho. Curti a música aí com Rafaela Pinho, Entre Amigos e Irmãos. E qual é o sonho de Deus em relação à sua igreja, não é? A gente ouviu aí o Reavivados para a sua palavra e fez uma pergunta interessante. A igreja de Deus, qual é o sonho? Qual é, de fato, a igreja que eu e você pertencemos está dentro do padrão que Deus deseja? Vamos refletir nessa questão. Nós vamos, nesse momento, também refletir numa oração. Convido a você, de onde você estiver agora, a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos, se concentrar em Deus, porque nós vamos falar com o autor do livro pelo qual a gente vem estudando ao longo desse programa. Então, convido você a falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, querido Senhor, primeiramente nós agradecemos a Ti por mais esse dia, pela vida, pela semana, pelo alimento, pelo Teu cuidado. São infinitos motivos, Senhor, para Te agradecer, porque o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom e nós estamos aqui para reconhecer isso. Por isso, Senhor, que pedimos que a Tua bondade caia sobre a cidade de Santa Cruz, sobre aqueles que estão nos ouvindo através do rádio, através de aplicativo no celular, através do canal no YouTube, mas que tirou esse tempo para ouvir o Senhor. Então, por favor, ó Deus, abençoe essa pessoa onde ela estiver neste momento, nos dê também entendimento, nos ilumine para passar a Tua palavra assim como de fato ela é, e que essa mesma palavra transforme os corações dos Teus filhos. Essa é a nossa oração, Senhor. Por favor, atende em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Semana passada a gente estudou o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, onde Paulo falou do proceder do seu apostolado, além também dos seus cooperadores que estavam na evangelização em Tessalônica, como devia ser o comportamento de cada um, que os irmãos deveriam ser testemunhas vivas por onde fossem. Ele falou também do procedimento fiel dos tessalonicenses durante as tribulações. Uma das coisas que Paulo fala bastante em suas cartas são as perseguições, tanto que ele sofreu, como alguns irmãos também. Mas o mais importante é que Paulo os encorajava. E Paulo mostrou o seu interesse pelos irmãos de Tessalônica, orando, encorajando. Isso quando ele não estava pessoalmente com os irmãos, ou enviava alguém, e claro que sempre orava e enviava cartas. Mas de qualquer forma, Deus mostrava para Paulo o seu ministério de amor para com os irmãos. E não é diferente agora no capítulo 3 também, que nós vamos começar a leitura, onde Paulo envia Timóteo dar também as boas notícias trazidas por este apóstolo. Então, perseguição não faltava na vida de Paulo, mas como ele reagia a tudo isso? Como era que ele lidava com tudo isso? Convido você a ler com calma, devagarinho, do versículo 1 até o versículo 5. Paulo enviando Timóteo, e ele fala também das boas notícias
que foi trazida pelo apóstolo, o seu amigo. Vamos lá? Ele diz o seguinte: por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Vamos dar aqui uma pausa, tá? Paulo já começa dizendo que, não podendo mais suportar o cuidado por eles, então ele pensou, é melhor ficar por aqui sozinho em Atenas, mas eu vou enviar Timóteo para encorajar os irmãos. Por quê, irmãos? Porque Paulo teve que ficar? Por causa da perseguição. Por isso que ele diz que enviou Timóteo, que também era ministro de Deus, que era seu amigo, falava muito bem do Evangelho de Cristo, para ajudar, fortalecer os irmãos na fé. Você já parou para pensar que você já teve aquele momento em que você estava bem para baixo, ou já pensou em sair da igreja, mas tem aquela pessoa em especial, além de Jesus, claro, que ora por você, que te encoraja, que te ajuda a permanecer. Ou também você já teve a mesma atitude, eu e você, de Paulo, de encorajar alguns irmãos na fé. Então isso prova o laço fraternal que Paulo tinha com os irmãos. Bom, antes de iniciarmos, falando mais uma vez a respeito do que tinha dito nos programas anteriores sobre capítulo 1 e capítulo 2, que toda a Bíblia, a gente sabemos que fala de amor e de volta de Cristo e outros temas. Mas esses dois livros de Tessalonicenses, primeiro e segundo, eles sempre têm um ponto, um verso, alguma coisa, sempre vai abordar desse ponto sobre a volta de Cristo. Porque o povo de Tessalônica, eles acreditavam muito na vinda de Cristo e na ressurreição. Só que eles achavam que quando alguém morria, era a morte final e não ia nem para o céu, nem para o inferno, e era isso. Mas Paulo vem com esses dois livros aqui, na verdade são cartas, que aborda muito bem, dizendo que a morte não é o fim. Mas esse não era o ponto, era só de introdução, uma notinha de rodapé, que nos leva ao verso 1 e ao verso 2, que nos mostra que realmente Paulo passou aqui por perseguições. A gente encontra histórias paralelas, que nos ajudam a entender mais esses versos 1 e o verso 2, que está lá em Atos, capítulo 17, verso 14, Atos 17, 14, que diz o seguinte: imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Ou seja, Paulo foi sozinho, mas Silas e Timóteo permaneceram lá em Bereia. Agora veja comigo, capítulo 18, verso 5, que diz, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era Cristo. Então, de parte, eles estavam juntos, mas Paulo permaneceu sozinho para pregar o evangelho. Mas quando eles se encontraram, então houve aquela alegria, mas o intuito era a pregação do evangelho. E de acordo com o verso 2, Timóteo, ele foi enviado para fortalecer e dar ânimo na fé, tanto para os irmãos aqui de Tessalonicenses, da região em si, que é a Macedônia, mas também para fortalecer os seus irmãos de viagem, Silas, no caso também,
E no verso 3 é uma coisa muito interessante que fala para que essas tribulações eles não se abalassem. Porque veja, Paulo aqui ele estava preocupado com Timóteo e com os outros para que eles não desistissem da missão. Isso se junta muito bem com o verso 4 que fala: quando estávamos com vocês, olha, já dizíamos que seriam perseguidos. Ou seja, Paulo já estava dizendo, olha, vai haver perseguição. Que contando rapidamente a história, né, de Timóteo, Paulo e Silas chegaram na cidade de Listra e Derbe, né, pregaram e tal. Muitas pessoas não aceitaram, mas o jovem Timóteo aceitou e Paulo foi pisoteado, foi machucado, jogado para fora da cidade, até dado como morto, né? Mas veja que Paulo já estava dizendo, Timóteo, se você quer me seguir, se você quer pregar o evangelho, saiba que vai ter perseguição. E isso se encaixa muito bem com o que o próprio Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 10. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Esse verso é para nós hoje, para todos, olha. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que o possam suportar. Esse verso é muito direto para nós hoje. E para fechar esse pensamento, né, no verso 5, Paulo envia Timóteo, né, para dar notícias a respeito de tudo que está acontecendo, né, no sentido de ele ser um mensageiro de notícias, né? A gente vê muito bem isso em Colossenses. Mas, fechando, né, Leila, a gente pode perceber, somos perseguidos e de acordo com 1 Coríntios 10, 13, Deus nos dá um escape. Só precisamos crer e confiar. Pois é, porque até o próprio Jesus disse que fato é, você vai seguir a Jesus? Então se prepare, porque isso não vai agradar muita gente, não. No próprio tempo de Jesus, ele mesmo foi perseguido. Imagina nós que o seguimos. E aí vem os apóstolos, que foram mortos, também perseguidos. E Paulo também nem se fala, tanto é que Paulo diz que muitas vezes nem podia estar com os irmãos por causa da perseguição, porque estava preso. O fato é, Evandro e ouvintes, que por onde a gente for e declarando o nome de Jesus, vai trazer contradição para muita gente. Mas a questão é, você vai continuar sendo perseverante ou vai retroceder? A gente sabe que até alguns países também é proibido ler a Bíblia, é proibido você dizer que é cristão, e que muitas pessoas são colocadas à parede, é dado um ultimato, ou você segue a Jesus, ou você deixa de seguir a Jesus e será livre. Se seguir, você morre. Então, assim, é fato. A gente tem que encarar que muitas vezes nem todos vão estar de acordo. Mas o mais importante, o que Paulo quis trazer para os irmãos e traz para nós hoje, é continuar com coragem. Porque você está lutando pelo que é certo. E muito em breve, quando Jesus voltar, ele vai acertar as contas, vai dar solução para tudo. Então nós devemos confiar, devemos acreditar que tudo isso vai passar, mas que a gente continue lutando pelo que é certo. Fazer o que é certo, e o certo é o quê? Fazer a vontade de Deus, por mais que não agrade muita gente. Talvez a gente esteja falando, né, para alguém que sofre perseguição física, emocional, espiritual, ou em casa, de amigos, de trabalho, ou no trabalho, né? Por mais que seja difícil, né, a nossa mensagem é que você não desista e busque forças em Jesus Cristo, né? Porque como eu li em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, o próprio Cristo, ele lhe dará um escape, né? Sabemos que as tribulações não vêm mais do que a gente pode suportar, não é isso, Lélia? Que isso. As tentações não é mais do que a gente aguenta, né? Então, assim, agindo Deus, quem impedirá?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, na Bíblia, a gente já encontra muitas palavras de fortalecimento. E lembre-se sempre que o maior exemplo de perseverança foi Cristo Jesus, que foi perseguido, foi até morto por conta do plano de Deus, mas cumpriu. E nós? E nós também podemos ser imitadores de Cristo, tá bem, gente? Então, sigamos firmes e fortes. Daqui a pouco passa, daqui a pouco Jesus volta, e aí tudo vai ficar bem. Certinho? Continuando agora no versículo 6 em diante, vamos ler até o 10. Diz assim: Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor, como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite e dia, insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. São ótimas palavras, né? Então, Timóteo foi, encorajou, trouxe ali palavras de fé, de esperança, de ânimo para os irmãos, e aí voltou. E aí, como Paulo disse, ele chegou, tem o regresso de Timóteo vindo lá de Tessalônica, trazendo o quê? Oh, que coisa boa! Boas notícias. Trazendo notícias da fé dos irmãos e do amor. Que, como ele disse, que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando ver-nos como, aliás, também nós a vós outros. Então, por mais que Paulo estivesse numa situação desagradável, de perseguição, não podendo ir ver os irmãos pessoalmente, mas já as boas notícias que Timóteo trouxe, com certeza alegrou seu coração, sem sombra de dúvida. Ele disse que foi muito bom saber que Timóteo trouxe boas notícias e saber que os irmãos estavam ainda firmes e fortes na fé. Saber que o seu trabalho não foi em vão. Então aqui entra um ponto importante, Evandro, que muitas vezes a gente prega o Evangelho, fala para as pessoas do amor de Jesus e a gente anseia que essas pessoas aceitem a Jesus. E aí muitas vezes essa pessoa aceita, está ali firme e forte na fé, mas muitas vezes a gente esquece e deixa ela de lado. Mas ao contrário, Paulo nos ensina que a gente sempre deve dar assistência. Afinal de contas, essa pessoa é agora o quê? Membro da família de Deus. E você não vai deixar de falar com o membro da sua família. Por exemplo, nós aqui, você é meu irmão, eu não vou deixar de falar com você, saber, ligar, mandar mensagem, procurar ver. Se eu não for, você vem me ver. Mas tem que ter esse contato para manter-se o encorajamento entre uns e outros. Então, se não pode pessoalmente, pode de alguma forma. Na época de Paulo era por cartas. Hoje nós temos a tecnologia das redes sociais. Mas o fato é, irmãos, que quando você está mal, você está para baixo, e vem aquela pessoa, ele dá o ombro amigo, lhe escuta, lhe apoia, dá aquele apoio moral. Você não se sente melhor? Com certeza. E Paulo fica feliz, apesar da situação pelo qual ele estava passando, mas ficou feliz porque Timóteo trouxe essas boas notícias em relação aos irmãos. Então, é bom quando o seu trabalho é feito e quando rende frutos, quando brota frutos. Como a gente não fica feliz, não é, Evandro? Que você dá estudo para aquela pessoa, ela aceita e logo depois ela está lá no batistério, está descendo as águas e que ela diz que quer receber a Bíblia da sua mão. É uma sensação incrível, né? Com certeza, muito bem. E é isso mesmo que diz o verso 6, porque no verso 5
Paulo enviando Timóteo lá para Tessalonicenses para ele colher notícias. E já no verso 6, ele voltando, chegando a Paulo e dizendo: Paulo, eu tenho boas notícias lá do povo tessalônico. Ó. São pessoas boas, ó, eles aprenderam, guardaram, né, e têm boas recordações de nós. Tanto é que um dos maiores elogios de Tessalônica está aqui, ó, no capítulo 1 mesmo, no verso 8, né, que Paulo fala: o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre vocês, ou sobre isso, né? E é interessante que o povo de Tessalônica lembrou das palavras de Paulo, guardou no coração, aplicou, né? Isso nos lembra e que aprendemos com esse verso 6, que devemos lembrar das boas palavras que recebemos. Eu sei que você está me ouvindo, já ouviu algum pastor, algum pregador, algum padre, algum presbítero, algum vídeo no YouTube, eu não sei. Mas eu acho que você já ouviu alguma pregação, alguma pessoa dizendo palavras que você guardou no seu coração e até hoje você não esquece, né? Eu creio que sim, todos nós temos isso. Então, pega essas palavras, reflita, medite de novo, sabe? Sempre temos boas palavras para aplicar no nosso coração. No verso 7, né, é interessante que no finalzinho fala: quando soubemos da sua fé. Ou seja, Paulo fica feliz por verem que o povo de Tessalônica estava o quê? Firmes, estava fortes, né? A única questão assim que Paulo trabalhou mais com o povo de Tessalônica é na questão da crença, né? Da vinda de Cristo, que a gente vai ver no próximo capítulo, né? Na próxima sexta-feira, a gente vai entender melhor, porque é o ápice, o capítulo 4, que mostra que a vinda de Cristo, né, a segunda vinda dele, vai ser, na verdade, a volta para estarmos juntos com Cristo, né? E por Tessalônica não tinha muito essa compreensão, mas logo tiveram, né? Amém, glória a Deus. No verso 8, né, podemos ver claramente: visto que vocês estão firmes no Senhor. Mais uma vez, Paulo confirmando e ficando feliz por ver que o povo de Tessalônica está firmes na palavra de Cristo. No verso 9, né, diz o seguinte: como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês? Aí ele fala: por toda a alegria. Essa alegria também serve como testemunho aqui. Ou seja, Paulo está dizendo que também que está feliz ao ver que o povo de Tessalônica está alegre, né, porque recebeu a palavra de Deus e porque eles estão dando bom testemunho. Olha só, a igreja de Tessalônica e de Bereia era uma das igrejas mais bem testemunháveis que tinha fé. É um exemplo para nós hoje, irmãos. E no verso 10, né, noite e dia insistíamos em oração. Aqui a gente tem um vislumbre de como Paulo era um homem de fé, Leila. Aqui esse verso 10 mostra claramente que como Paulo gostava muito de orar, orava pelos irmãos. Qualquer pessoa que passou pela vida de Paulo, Paulo estava orando para essa pessoa. Isso nos lembra, e aplicando para nós, Êxodo 28, deixa eu ver aqui esse verso, eu ler para vocês. Êxodo 28, verso 29 diz o seguinte: toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel em seu coração, no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Então, eu sei que você tem amigos, amigas, que você ora, que você coloca no seu coraçãozinho, ora todos os dias por ele, né? Com certeza, eu acredito que o segredo para uma vida espiritual bem sucedida, não há dúvida, que é a oração. A comunhão com Deus, chamar a Deus para conversar. Teve uma vez que eu fui fazer uma caminhada com a minha cachorrinha pela estrada de terra, era mais ou menos 5h30 da manhã, e essa caminhada durou mais ou menos 35 minutos. E esse caminho inteiro, a minha cachorrinha lá na frente, e sem ninguém por perto, mas eu comecei a falar com Deus ali mesmo, na estrada, em voz alta, e eu tive aquela sensação de que de fato Jesus estava bem ali do meu lado. E aí o tempo passou, esses 35 minutos, parecia que foi só o quê? 10 minutos.
E eu tive aquele prazer de falar com Deus. E eu fiquei até olhando, acho que não vai passar ninguém. De fato, não passou ninguém. E eu fiquei aquele momento todo ali sentindo a presença de Deus. E num lugar silencioso, calmo, tranquilo, em meio à natureza. Então a gente vê que a oração é fundamental para a nossa jornada cristã. Eu sei que depois, quando eu cheguei em casa, eu cheguei muito aliviada, foi muito bom. É bom desabafar e desabafar com o próprio Deus. E você ter essa certeza de que Ele está ali te ouvindo. E ali também, é claro que eu falei para Deus de algumas pessoas, né? Eu oro por você, Evandro, oro pela minha família. E isso traz muito mais paz ao coração. E quanto mais a gente ora também, a gente vê essa proximidade com Deus. No meu trabalho, eu oro com minhas crianças todos os dias. A gente pede a bênção de Deus, já para as crianças perceberem o quanto é importante ter Deus na nossa vida. E quando a oração é intercessória, a gente se sente muito leve também. Porque a gente ora muito por nós, mas é bom e é fundamental fazer como Paulo fez, orar pelos irmãos. Em João 17, o Evangelho de João, você pode ver que ali tem a oração sacerdotal de Jesus. O próprio Jesus orou pelos seus discípulos. Olha o exemplo que ele nos dá. E aí eu pergunto, você já apresentou alguém a Deus hoje? Você falou para Deus de alguém? Você falou com Deus, aquela pessoa, colocou os nomes daquelas pessoas que você tanto ama aos pés de Jesus? Criemos esse hábito, porque é de suma importância para o fortalecimento espiritual, tanto dos irmãos, mas também melhora a nossa vida, melhora a nossa comunhão com Deus, aumenta a nossa fé, porque a oração é o respirar da nossa alma. Então, quando a gente ora pelo próximo, né, a gente cria com nós mesmos e com Deus um vínculo de oração. Então, a pessoa diz, eu não oro todo dia, eu não sei orar, então faça o seguinte, ore pelo próximo. Isso ajuda você a ter o costume de orar, né? Então, podemos ver no verso 10 que Paulo tinha esse costume, né? Então, esse tem que ser o costume de todas as pessoas, né? Se isso assim fosse, o mundo seria abençoado. E assim, a gente criar esse hábito, que isso seja o nosso estilo de vida, assim como eu e você. Levanta todos os dias, faz oração, mas você também faz outras coisas. Você vai beber água, você vai comer, você vai trabalhar. E isso é seu estilo de vida. A oração deve ser nosso estilo de vida também, por onde a gente for, tá? E é justamente sobre isso, nos últimos versos aqui, do 11 ao 13, onde Paulo faz a oração pelos Tessalonicenses. Vamos ver o que ele diz aqui nos últimos versos, 11 e, para finalizar, versículo 13. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus prepare o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Que lindo! Essa oração é mais um desejo do coração, é um almejo, é uma vontade, é um anseio. Nossa! Então Paulo aqui ele já finaliza dizendo, olha, nosso mesmo Deus e Pai, nosso Senhor, dirija o caminho até vocês. Então aqui mostra a vontade de quanto Paulo queria ver os irmãos, estar pessoalmente, claro, abraçar os irmãos, sentar, conversar, contar as coisas do dia a dia, confraternizar, comer, é muito bom. E aqui ele disse, né, que o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor uns para com os outros. Aqui, mais uma vez, Paulo desejando que os irmãos continuassem unidos em amor, em comunhão. E ele disse, não só comente comigo, não somente com Deus, mas também uns com os outros. Então aqui Paulo finaliza desejando, claro, que os irmãos continuem firmes, não somente na verdade bíblica, mas na demonstração de amor, de fraternidade, de compaixão e de bondade para uns com os irmãos, para que muito em breve, como ele disse aqui, que muito em breve todo mundo fique junto. Oh, como é bom, não é?
Como nós, os ouvintes, né, a gente já comentou algumas vezes que nossa mãe, ela mora distante, mas que vontade nós temos de ver nossa mãe. Mas que muito em breve ela vai estar aqui conosco. E aí, o que vamos fazer? Com certeza festejar. Então é isso, gente. Então, quando você tem esse amor, mesmo que seja a distância geográfica, mas que ela não seja distante de coração e de amor, mas que pelo contrário, seja demonstrada. E é muito interessante o verso 12, né, que Paulo diz o seguinte, que o Senhor faça, crescer, mas também transbordar o amor. Então sabemos que o amor é o princípio fundamental do cristão e Deus é a essência em amor, né? E justiça também. Lembrando que aqui é o Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35 diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, Jesus disse, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Você deve amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então dá para ser discípulo de Cristo odiando uns aos outros? Não, não pode. Porque o verso 35 fala que para ser discípulo de Cristo precisamos amar uns aos outros. E Paulo diz isso, né? Que possamos crescer e transbordar o amor, né? Então, se você ama Cristo, quer seguir a vontade de Cristo, precisa amar uns aos outros, né? Então aí envolve questão de perdão, de ir lá pedir perdão ou receber, de receber a Cristo e tudo mais, né? Mas o princípio para ser cristão é amar uns aos outros. E no verso 13, é interessante que ele fala, né, que depois, na segunda parte do verso, né, que fala, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. E aqui está o verso que fala a respeito sobre a volta de Cristo. No capítulo 1 está no verso 10. No capítulo 2 está no verso 19. E no capítulo 3 está no verso 13. Você percebe que em cada capítulo aqui tem uma vírgula, tem alguma coisa falando da vinda de Cristo, né? Então Paulo, além de mostrar amor, ele diz que esse amor voltará para nos buscar. Pois é, então nós temos muitas lições para aprender, que Paulo nos ensina, que Jesus nos ensina, mas tiramos essas lições para a nossa vida para que a gente tenha muito mais êxito. E eu não digo só na vida financeira, pessoal, no trabalho, mas o êxito na vida espiritual, em que Cristo é o centro da nossa vida e que tiremos essas lições para nós. E uma dessas lições que Paulo quer nos trazer é que você deve tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Busque reprimir essa centralização básica do eu. Muitas vezes a gente só ora por nós, e aqui Paulo ensina que nós devemos orar uns pelos outros. Nunca tire vantagem dos outros, aproveite todas as oportunidades. Então, tome iniciativa para ser uma pessoa cada vez melhor. Amém, irmãos. Eu quero agradecer imensamente a você que esteve conosco até aqui, né? Então, mais uma vez, reforço, né, meus agradecimentos pela irmã Alice, que está aqui conosco, ouvindo com a gente, né, irmã Alessandra e a Francisca, que comentaram lá no canal do YouTube, né? Obrigado e convidamos a cada um também para fazer o mesmo, né? Queremos ouvir vocês, estar junto com vocês através das redes sociais, que isso é muito impactante. Amém. Gente, passou rápido o nosso programa, mas esperamos que tenha ficado no seu coração cada palavra. Assim como agora também nós vamos ouvir o pastor Michelson Borges também trazendo todo o parecer desse capítulo. E logo em seguida nós vamos ouvir uma música belíssima do Ministério Jovem Adventista, chamado Corpo e Família. Aqui mostrando mais uma vez a música, tocando ao nosso coração aquilo que foi abordado hoje. A questão do amor fraternal, da amizade entre os irmãos, a oração entre os irmãos, que um precisamos dos outros. Enfim, então fica por aí, que a gente volta já já para a gente fazer uma oração por você e por sua família.
Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Deve Jesus voltará. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No verso 5 vemos que, como bom pastor, Paulo se preocupava com a saúde espiritual das igrejas e dos irmãos. Verso 6, a verdadeira vida cristã está baseada na fé e no trabalho. Trata-se de uma vida, de uma religião prática. Enquanto o cristão alimenta a sua fé, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus todo o tempo, ele também trabalha, ele também leva esse conhecimento de Deus, essa experiência que ele adquire a outras pessoas. Uma religião fundada em dois fundamentos básicos, que são a fé, a confiança em Deus, e o trabalho pelo semelhante. Verso 7, Paulo estava sofrendo por causa do Evangelho, mas se sentia consolado ao saber que os irmãos de Tessalônica estavam bem e firmes na fé. Quando os filhos estão bem, os pais ficam felizes. Verso 10, Paulo orava dia e noite para poder encontrar os tessalonicenses e trabalhar para fortalecer a fé deles. O propósito da vida do apóstolo era servir, e o nosso também deve ser esse. Sempre estar preocupados com a fé das pessoas, especialmente dos mais próximos de nós, da nossa família, nossos amigos, os irmãos de fé da igreja. Se pudermos edificar a fé deles, estaremos servindo a Deus e fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos. Verso 11, se o Senhor dirigir nosso caminho, o destino estará garantido. E esse verso nos faz lembrar de outro que diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que todos os dias possamos realmente entregar nosso caminho a Deus, possamos confiar na direção dele e assim, com certeza, nossos passos serão seguros. Verso 12, na vida cristã, quem não cresce já está regredindo. A vida cristã é de crescimento. Dia após dia, em comunhão com Deus, conhecendo cada vez mais a sua palavra, estaremos crescendo na fé, no conhecimento, na experiência. Deus pode nos fazer crescer em amor para com todas as pessoas, desde que passemos tempo com Ele, que é a fonte desse amor. Verso 13, para estarmos prontos para a volta de Jesus, devemos viver em santidade e com todos os pecados perdoados. É importante que todos os dias façamos um exame de consciência, peçamos perdão a Deus por nossos pecados, a fim de que estejamos realmente puros e preparados para a volta de Jesus. Essa santificação, essa purificação, essa santidade vem de Deus. Por isso precisamos viver bem perto dele, em comunhão íntima e constante com ele. Mais uma vez, Paulo conclui um capítulo da sua carta aos Tessalonicenses falando da segunda vinda de Cristo. Afinal, essa é a maior esperança da igreja, era a maior esperança de Paulo, e, espero, seja também a sua e a minha maior esperança. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado, um dia muito feliz, na companhia de Jesus, esse Deus que nos salva e nos santifica. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em
prestou bem atenção na letra, você percebeu, irmão, que nós não devemos e nós não somos uma ilha. Nós somos seres humanos que devemos nos socializar, estarmos unidos. Como aqui disse, eu preciso de você, irmão, e alguém precisa de você também. Então é essa a igreja que Deus tanto quer, que Deus tanto deseja, que sare a ferida de quem está ferido, que acolha, que demonstre amor. Inclusive esse é um dos temas que a gente vai ver na próxima sexta-feira em mais um capítulo de 1 Tessalonicenses. Então, coloquemos em prática aquilo que Deus está dizendo para nós. Porque temos a necessidade de construir amizades, solidificar nossos laços, principalmente nós que somos filhos de Deus, que estamos na igreja, aquelas pessoas que querem ver, almejam ver Jesus, devem criar laços fraternais. Porque necessitamos de amigos, de estar na igreja, de estar junto com os irmãos? Há pelo menos 3 razões básicas. Primeiramente, necessitamos de amigos porque precisamos de encorajamento, que foi justamente o que Paulo fez com os irmãos de Tessalônica. Melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. É o que diz Eclesiastes 4, 9 e 10. Você já experimentou situações em que a presença de um amigo fez toda a diferença? Em segundo lugar, nós necessitamos de amigos porque precisamos de conselho. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, 5 e 6. Então, gente, em muitas ocasiões um amigo correrá o risco de ser honesto conosco. Este é um dos testes da amizade. Necessitamos de amigos, necessitamos de estar juntos e irmãos que não apenas nos aplaudam, mas que sejam também corajosos, confrontando com a verdade e nos fazendo ver aquilo que muitas vezes não estamos vendo. Ou pior ainda, que nem queremos ver, ou vice-versa. E por último, em terceiro lugar, necessitamos de amigos porque eles desafiam o nosso potencial. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Provérbios 27, 17. Portanto, um bom amigo afia nossa percepção e estimula nosso crescimento mental, intelectual, emocional e espiritual. Tem você um amigo assim? Ou melhor, você é um amigo assim? Tenho Jesus como amigo. Então aprendemos dele. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, faça bons amigos, vá à igreja, crie laços fraternais e lembre-se de que o segredo para ter bons amigos é ser um bom amigo. Que a paz seja com cada um de vocês. Ficamos por aqui desejando a vocês desde já um ótimo sábado. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Próxima sexta-feira estaremos novamente no nosso programa, se assim nos permitir. Até lá, deixo meu forte abraço. Amém. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos na sua casa, falando de Deus e conversando. Quero orar nesse momento com você e por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo, obrigado por aprendermos mais de Ti. Queremos, Senhor, amar o próximo e ser mais discípulo verdadeiro Teu, Senhor. Nesse momento oramos por essa casa, por essa família, Senhor. Que a cada dia mais o Espírito Santo habite e reine nessa casa. Que não falte o pão de cada dia, mas que também não falte o pão da vida que é Jesus Cristo. Oramos, Senhor, por cada autoridade dessa cidade. Que o Senhor esteja conduzindo cada um deles e que as autoridades conduzam melhor a cidade, Senhor. Seja feita a Tua grandiosa vontade. Em nome de Jesus. Amém.